seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você está com expectativa? Because if you are expecting, Porque se você está esperando, God will not let you down. Deus não vai te decepcionar. God will not let you down. Deus não vai te decepcionar. If you can sit down, Se você pudesse sentar, I'm very excited about this word. eu estou muito animada sobre essa palavra. The word that is going to come forth tonight A palavra que vai vir essa noite has to do with healing, tem a ver com cura mentally, mental, emotionally, emocional, physically. física. But the word that will go forth, Mas a palavra que irá sair, you can use it você pode usar in every area of your life. em toda a área da sua vida. So we're going to start with Isaiah 53. Então a gente vai começar com Isaías 53. The reason I chose Isaiah 53 E a razão por que eu escolhi is Isaías because 53 God gave Isaiah é porque Deus deu a Isaías revelation a revelação that had not happened yet. que ainda não havia acontecido. It was like the veil was removed Era como se o véu tivesse sido and removido Isaiah was looking e Isaías estava olhando and he saw Jesus. e ele viu Jesus. Let's read just a little bit to set the foundation. Então a gente vai ler só um pouquinho para fazer o fundamento. We're going to read 1 to 7. A gente vai ler Isaías 53 do 1 ao 7. When you have, you can read. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas sem nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. When we look at this scene, Quando a gente olha para essa cena, this is not anything that you could look at. isso não é algo que você realmente poderia olhar. This was the Lamb of God Esse era o Cordeiro de Deus, taking on the sin of the world. tomando o pecado do He knew what mundo. abuse was. Ele sabia o que era o He knew what abuso, rejection was. ele sabia o que era He knew rejeição, what neglect was. ele sabia o que era He knew negligência. and experienced oppression. Ele sabia e experimentou a And the opressão. Bible says that there was nothing E a palavra fala que não havia nada beautiful about Jesus. bonito sobre Jesus, formoso. He went through everything for us
Ele passou por tudo por nós and he didn't open his mouth. e ele não abriu a boca. They pulled his beard. Eles puxaram a barba dele. They put a crown on his head. Eles colocaram uma coroa na cabeça dele. They stabbed him. Eles esfaquearam ele. They whipped him. Eles Whipped. eles chicotearam ele. He didn't deserve none of that. Ele não merecia nada disso. But he saw you. Mas ele viu você. And he said, E ele disse: who will go for me? quem irá por mim? And I believe Jesus said, E eu acredito que Jesus disse: I will go. I will be the sacrifice. serei o sacrifício. When he sacrificed himself, Quando ele se sacrificou, he said, you now can open your mouth. ele disse: agora você pode He abrir a said, sua boca. I didn't open my mouth, Eu não abri a minha but boca, now I give you the victory. mas agora eu te dou a I give vitória. you the victory Eu dou a você a vitória to open your mouth de abrir a sua boca with boldness, com coragem, with ousadia, authority. com autoridade. When he was on the cross, Quando ele estava na cruz, you was on the cross. você estava na cruz. When the thorns went on his head Quando os espinhos entraram na cabeça dele for the mental illness, para as doenças mentais, he had you in mind. ele tinha você na You mente was on dele. the cross. Você estava na cruz. When the nails went in his hand, Quando os pregos entraram em suas mãos, he stretched himself out and said, you are with me. ele se esticou e disse: você está comigo. When his feet Quando os pés dele, naked, nu, he said, I did this for you. ele disse: eu fiz por When they você. took him off that cross, Quando eles tiraram ele daquela cruz, his last words, as últimas palavras dele: it is finished. está consumado. That meant when they took him off the cross, No momento que eles tiraram ele da cruz, they took you off the cross. eles também te tiraram da cruz. And when they put him in the grave, E quando eles colocaram ele no túmulo, that meant you went in the grave. isso significa que você entrou no But túmulo. when he came out of that grave, Mas quando ele saiu he daquele said, túmulo, you, ele falou: você, you came out of that grave. você saiu daquele túmulo. The same spirit O mesmo that Espírito rose Christ Jesus que ressuscitou from the Jesus grave dos is mortos in you. está em você. It's in you. Está em você. Ephesians Efésios, chapter 1. capítulo 1. I want to show you your position Eu quero te mostrar a sua posição as a believer. como um crente. We're not running from devils. Quando a gente não está fugindo de demônios, Devils are running from us. os demônios estão fugindo da gente. Ephesians 1 verses 19. Efésios 1, verso 19. Let's read 19 to 22. Vamos ler do 19 ao 22. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. That power that is in you Esse poder que está em você is the Holy Spirit. é o Espírito It's Santo. the resurrection power
power É o poder que ressuscitou, that you walk in que você anda nesse poder every day, todos os dias, all day. o dia inteiro. And that power in you E esse poder em você is higher than any name. está mais alto, está acima de todo nome. Principalities, Principados, dominion, domínios, authority, autoridades, any kind of disease, todo tipo de doença sickness. ou enfermidade. You are above those names. Você está acima desses nomes. Jesus said Jesus disse that everything que tudo is under your feet. está abaixo dos Every seus pés. situation, Toda situação, every circumstance, toda circunstância, every problem todo is under problema your feet. está debaixo dos seus pés. Recognize Reconheça who you are quem você and é who lives inside of you. e quem vive dentro de você. Every name, Todo nome AIDS, ajuda. cancer, Todo nome ele ajuda o câncer, bipolar, o mental illness, bipolar, doenças mentais, Depression. transtorno bipolar, depressão. every disease that you could name Toda doença que você pode nomear was taken on his back. foi levada nas suas costas. By his stripes, Pelas suas pisaduras, you are healed. você é curado. You're not trying to get healed. Você não está tentando ficar You're curado. already healed. Você já é curado. We're not trying to be in position. A gente não está tentando estar numa The posição. devil is trying to move our position. O diabo está tentando mover a nossa When you posição. know who you are in Christ, Quando você sabe quem você é em Cristo, you will not be moved. você não será movido. Chapter 2 of Ephesians. No capítulo 2 de Efésios, I want to read verses 6 to 8. Eu quero- Ephesians chapter 2. Efésios 2, do versículo 6, Yeah. 6 to 8. Just the two verses. do 6 ao versículo 8. Efésios 2. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Okay. Let me explain it a little bit. Deixa eu explicar aqui um pouquinho. Verse 6 O verso 6 says that we are seated with him. diz que estamos assentados com ele. Where we seated? Aonde estamos assentados? In heavenly places. Nos lugares celestiais. In heaven. No céu. Is there sickness? Há doença no céu? In heaven. No céu. Is there sadness? Tem tristeza? In heaven. Is there poverty? Há pobreza no céu? Well, if you are seated with him, Então, se você está sentado com ele, that's what you should be experiencing here on earth. é isso que você deveria estar experimentando aqui na For the terra. scripture says, Porque a palavra diz: as he is, como ele é, so am I. eu também sou. So am I. Eu também sou. So am I. Eu também sou. Exactly as he is, Exatamente como ele é. so am I. Eu também sou. That means that I am healed, Então isso significa que eu sou curada, I am prosperous, eu sou próspera and I got joy. e eu tenho alegria. I got joy. Eu tenho alegria. I got joy. Eu tenho alegria. Ei. The second part that I want to read in this A segunda parte que eu quero ler nisso is verse 8. é o verso 8. I want to change one word. Eu quero mudar uma palavra. Okay, now bear with me. Ok? Confie em mim. I want you to read it after me so I can change the word.
For by grace Porque pela graça are you healed você é curado. through faith, Pela fé, mediante a fé. and that not of yourself. E isso não vem de vós. It is a gift of God. É dom de Deus. Let me read it again. It's so good. Deixa eu ler de novo, isso é tão bom. For by grace Porque pela graça you are rich você é rico. through faith, Mediante a fé. and that not of yourself. E isso não vem de vós. It's a gift of God, É dom de Deus. not of works, Não de obras. lest any man should boast. Para que ninguém se glorie. So when Jesus was on that cross, Então Jesus estava and he naquela went cruz. from the grave to heaven, E ele saiu do and túmulo he para o sits céu. on the right hand, E ele se senta à direita de Deus. I take my position right there. Eu tomei a minha posição bem So ali. when I look at a situation, Então quando eu olho para uma situação, whether it's my health pode ser a minha saúde or my wealth, ou a minha riqueza, I look from the perspective eu olho da perspectiva of victory. da vitória. Victory. Vitória. Victory. Vitória. I'm not trying to get the victory. Eu não estou tentando ter a vitória. I'm more than a conqueror Eu sou mais do que vencedor in Christ Jesus. em Cristo Jesus. So Paul is saying, Então Paulo está dizendo, by grace, pela graça, through faith, através da fé, mediante a fé. not of yourself. Não de si mesmo. It's a gift. Não vem de vós, é um dom. Healing has been paid already. A cura, o acesso à cura já foi pago. So you need to see your victory. Então você precisa ver a sua vitória. Before Genesis, Antes do Gênesis, victory was yours. a vitória já era sua. Do you remember in Genesis, Você se lembra em Gênesis, chapter 1, verse 28? capítulo 1, verso 28. It says that I made man Ele diz que ele fez o homem in my image, à minha imagem and I gave them e eu dei a eles authority, a autoridade, dominion domínio in heaven, no céu, on earth, na terra below the earth. e abaixo da terra. Paul said we still have that dominion now. Paulo diz que a gente ainda tem esse domínio agora. Now we need to exercise our dominion. E agora a gente precisa exercitar esse domínio. When somebody owns a building, a company, Quando alguém é dono de um prédio ou de uma companhia and you might be visiting, e você pode estar visitando and you see somebody that looks like this, e você vê alguém que parece assim, you start to think, você começa a pensar, this person essa pessoa has authority. tem autoridade. I don't know if they own the company, Eu não sei se eles são os donos da but they're empresa, high up in the company. mas eles estão no lugar de autoridade, Now alto na when you see empresa. somebody like this, E aí quando você vê alguém assim, no authority. nenhuma autoridade. The church A igreja has been doing this. tem feito isso. When the church should be like, Quando- what? Quando a igreja deveria Who's estar, sick? o quê? Quem está doente? Let's go right now. Então vamos lá Raise them agora. up. Let's go Vamos right lá now. agora. Vamos agora. We are using our authority Nós estamos usando a nossa autoridade from now on. a partir de agora. From now on. A partir de agora. Turn to. This wasn't really part of my message, E isso não era a parte da minha mensagem, não fazia parte da but minha it mensagem. really goes good with it. Mas isso combina muito com ela. John 14:1 Em João 14, versículo 1, says this: diz assim: Let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. Believe in me
credes em mim. Or believe in God and then believe in me. Ou crê em Deus e também crê em mim. Verse 27. No verso 27. You'll have to read that. Ok. This is showing you Isso está mostrando para você how people struggle como as pessoas elas lutam with their health com a saúde and their wealth. e com as riquezas. You get a negative. Can you read that? It's John 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. So when you hear a negative report, Então, quando você ouve um reporte negativo, you found a lump on your breast. você descobriu um caroço no seu seio. You're not feeling your best. Você não está se sentindo o melhor que você poderia. And you finally go to the doctors. E aí você finalmente vai no médico. And they have this negative report. E eles têm essa notícia negativa, esse reporte The negativo. first thing that happens when you hear it, A primeira coisa que acontece quando você ouve isso, your heart is troubled. o seu coração se turba. But Jesus already told us, Mas Jesus já nos disse: I give you peace. eu te dou a minha paz. The Greek word, A palavra grega, shalom, shalom. shalom, shalom. Nothing missing, Nada faltando, nothing broken. nada quebrado. It doesn't matter Não importa. what other people say about your health Não importa o que as outras pessoas dizem sobre a sua or your saúde wealth. ou sobre as suas The riquezas. only thing that matters A única coisa que is what importa does Jesus Christ é o que Jesus Cristo say about it. diz sobre isso. Oh, come on. He is the great physician. Ele é o médico dos médicos. So when you hear that report, Então, quando você ouve essa notícia, this is how fear operates. é assim que o medo ele opera. You hear the negative report, Você escuta a notícia ruim and then you start to think about that. e aí você começa a pensar sobre isso. It just goes around your head. Isso fica na sua cabeça. I'm too young. Eu sou muito jovem. I haven't did everything I need to do. Eu não fiz nada ainda do que eu queria fazer. I don't have insurance. Eu não tenho seguro de vida. Nothing has happened to you yet. Nada aconteceu com você ainda. But when you allow your heart to be troubled, Mas quando você permite que o seu coração se you turbe, open the door. você abre a porta. You open the door Você abre a porta for the enemy, para o inimigo, the thief, o ladrão, the devil, o diabo, to steal, para roubar, kill, matar and destroy. e destruir. So you start to think about it. E aí você começa a pensar nisso. Now you're meditating day and night. You're meditating on that negative report. E agora você passa a meditar nisso dia e noite, nessa notícia ruim. The thoughts that you're having Os pensamentos que você está tendo will now create a picture. não vão criar uma figura. And now you see E agora você vê you don't even have a chance. que você nem tem uma chance. Because the thoughts Porque os pensamentos built the picture construíram a and imagem now you're speaking it. e agora você fala isso. But God said Mas Deus in disse 2 Timothy 1:7 em 2 Timóteo that 1:7 God has not given us a spirit que Deus não nos deu um espírito of fear, de medo, but He has given us power mas Ele nos deu o espírito from de the Holy poder Ghost, do Espírito Santo, resurrection power. o poder de ressurreição. He has given us the love of the Holy Spirit. Ele nos deu o amor do Espírito Santo. And E
He's given us peace. também nos deu a paz. So in order for that cycle of words Então, para que aquele ciclo de palavras to stop, pare, you have to go back to Isaiah 53. você precisa voltar para Isaías 53. Whose report Qual a notícia will you believe? você vai crer? You gonna believe the doctor's report? Você vai acreditar no Or relato you dos gonna believe médicos? the word of God? Ou você vai crer na palavra de Deus? The word of A God palavra de has Deus never lied. nunca mentiu. He's the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, today, hoje and e forevermore. para sempre, eternamente. You can trust your God. Você pode confiar no seu Deus. So faith Então, a fé works the same way as fear. trabalha do mesmo jeito que o medo. Fear O medo is on the devil's territory. está no território do inimigo, do diabo. And you give him permission E você dá permissão to torment you. para te atormentar. But on the other side, Mas no outro lado, faith a fé comes by vem pelo hearing ouvir and hearing e ouvir and hearing e ouvir the word of a God. palavra de Deus. And when you allow faith to get in there, E quando você permite com que a fé entre, all of a sudden, de repente, instead of thinking about the problem, ao invés de pensar no problema, you're thinking about the promises of God. você está pensando nas promessas de They are Deus. yes Elas são o sim and amen. e o amém. Now you're thinking about the word. Agora você está pensando na palavra. He sent his word and healed me. Ele mandou a sua palavra e me curou. By his stripes, Pelas suas pisaduras, I am healed. eu estou curado. And you're thinking of that day and night. E aí você pensa nisso Day dia e and night. noite, dia e noite. Now all of a sudden, E agora, de repente, your picture a sua imagem has changed mudou from death da morte to life. para a vida. Now the picture you see, Agora, a figura, a imagem que você vê, you are healthy, você é saudável, strong, forte, walking in your authority, andando na sua autoridade, telling people, dizendo às pessoas: look what the Lord has done. olha o que o Senhor fez. That's why you don't have to fear É por isso que você não precisa temer, no matter what comes your way. não importa o que venha no seu caminho. It's the peace that keeps you, É a paz que te mantém. and that peace E essa paz is a trust in Jesus. é confiar em Jesus. That if he did it for one, Que se Ele fez por um, he will do it for you. Ele vai fazer por você. Every testimony Todo testemunho that you hear, que você ouve, if he did it for them, se Ele fez por eles, he'll do it for me. Ele vai fazer por mim. No miracles Nenhum milagre takes place acontece where fear is. onde há medo. So you're going to have to make up your mind tonight. Então você precisa decidir hoje. If you are dealing with fear, Se você está lidando com o medo, oh, we'll deal with the fear. ou eu lidei com medo, We'll tell fear to leave you. ou diz pro medo te deixar. But if you come up hoping something will happen, Mas se você vier com expectativa de que algo vai acontecer, stay there. fica aqui. Because it's faith. Porque é a fé. You have to make a decision. You can't have fear here Você precisa tomar uma decisão. Você não pode ter o medo aqui and faith here. e a fé aqui. You have to have both feet together. Você tem que estar com os dois pés juntos. Let me read, let's go to Joshua 1:8. É Josué 1:8. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. This book, Esse livro, if you hide the word se você esconde a palavra, like you're pregnant, como se você estivesse grávida, see, I'm preparing you eu estou preparando você for things to come. para coisas que estão por vir. And when they come, E quando elas vierem, you won't be surprised. você não será surpreendido. You'll rise up with your Você authority. vai se levantar em autoridade. If you deposit the word of God Se você depositar a palavra de Deus on healing, na cura, on wealth, na riqueza and on faith, e na fé, those are 3 subjects. esses são 3 assuntos. You're gonna need one of them eventually. Você vai precisar de algum deles If you hide the word inside you, em algum momento. E se você esconder a palavra dentro de when the você, situation rises up, quando essa situação vier, you will withdraw from yourself você vai retirar de the você mesmo word of a God. palavra de Deus. Whatever the need is, Qualquer que seja a necessidade, it will come right up out of you. vai sair de dentro But de if you have você. nothing inside you, Mas se você não tiver nada dentro de você, then you're in a problem. então você está com um problema. John 15:7 says this. João 15:7 diz assim: If you abide in me, se você permanecer em mim and my words e as minhas palavras abide in you, permanecerem em vós, you may ask você pode pedir whatsoever, o que quer que seja, o que quer que seja, and it will be done for you. e será feito por Why você. is that? Por que Why? isso? Por quê? Because you have the word inside you. Porque você tem a palavra dentro You're de not você. going to ask for something outside of the word of God. Você não vai pedir por nada que está fora da palavra de Deus. God trusts you Então, se Deus confia when em you você, deposit the word inside you. Deus confia em você quando você deposita a palavra dentro de você. I have just a testimony that I want to speak. E eu tenho um testemunho que eu quero dividir. And this might encourage somebody's faith. E isso pode ajudar a fé de alguém. Locate where your faith is. Localize aonde está a sua fé. In Mark 5:22, Em Marcos 5:22, Jairus' faith a fé de Jairo was that Jesus, come to my house foi: Jesus, vem à minha casa, and lay your hands on my daughter, she live. e impõe as suas mãos sobre a minha filha para que ela viva. But the woman with the issue of blood, Mas a mulher com o fluxo de sangue, she kept on saying, ela continuou dizendo: I hear Jesus is healing. eu estou escutando que Jesus está curando. And she started painting a picture. E ela começou a formar essa imagem. And she started saying, E ela começou a dizer: I'm dying anyways. eu vou morrer de qualquer jeito. I can't even get healed by the doctors. Eu não consigo nem ser curada pelos médicos. But when I get to Jesus, Mas quando eu chegar em Jesus, I'm gonna just bow down eu vou apenas me curvar and touch his hem, e tocar na orla das suas vestes. and I will E eu serei be healed. curada. They both located where their faith was. Ambos localizaram onde estava a fé deles. With Jairus, Com Jairo, he thought his daughter would still be alive. ele pensou que a filha dele ainda estaria viva. When she died, Quando ela morreu, the friend said, forget it. os amigos dele falaram: esquece. Don't bother the master, she's dead. Não incomode mais o mestre, ela morreu. But Jesus has really good ears. Mas Jesus tem ouvidos muito bons. He said, don't be afraid, Ele disse: não temas, just believe. crê somente. I don't know what your situation is. Eu não sei qual é a sua situação. I had a lady come up to me in the prayer line. Eu tive uma vez uma senhora vindo até mim na fila da oração.
She had cancer of the kidneys. It spread all through her body. Ela tinha câncer nos rins e espalhou por todo o seu corpo. She was white as a ghost. Ela estava branca igual um fantasma e ela era desse tamanho. The pastor said, could you pray? E o pastor perguntou, você pode orar? We walk by faith, A gente anda por fé not by sight. e não por vista. I laid hands on her. E eu impus minhas mãos I nela. said, God called you to the ministry, E eu disse, Deus te chamou para o so ministério. let's get busy. Então vamos nos And ocupar. I walked away. E aí eu saí. This is in Bolivia. Isso foi na Bolívia. The next year I came back to Bolivia. E no ano seguinte eu voltei para Bolívia. Prayer line, praying for everybody. E aí tinha mais uma fila de This lady oração. comes up to me. I'd never seen her before in my life. Eu orei por mais pessoas e essa senhora veio até My mim. interpreter right there. Eu nunca tinha visto essa The lady senhora. looks at me and goes, do you remember me? E essa senhora falou, você se lembra de mim? Look at all the people. No, I don't Aí eu remember falei, you. olha esse tanto de gente. Não lembro. But I remembered what she said. Mas eu lembro do que ela disse. I'm dying of cancer of the kidneys. Eu estou morrendo de câncer nos rins. She said, I am that lady. E ela disse, eu sou aquela senhora. Completely restored. Completamente restaurada. The doctors left her for dead. Os doutores abandonaram ela She para was morrer. only going home Ela só ia para casa and then going to the hospital for medication to die at home. e ela ia para o hospital pegar medicações para morrer em She casa. told me Ela me contou that after I left, que depois que eu saí, she said, ela disse, I thought she was going to say something else. eu achei que ela ia dizer outra coisa. But she changed her mind. Mas ela mudou de ideia. In the next couple of weeks, when the doctors expected her to be dead, E nas semanas seguintes àquele dia, all of a sudden the color came back in her face. quando os médicos pensaram que ela ia morrer, All a of a cor sudden voltou she para o seu started rosto. gaining a little bit of weight. E aí ela começou a ganhar um pouco de peso. 3 months later, 3 meses depois, the doctors said, os doutores disseram, are you going to another doctor? você está indo em algum outro médico? She said no. Ela falou, não. She said, I got prayed for at church. Ela falou, eu fui orada na igreja. 6 months later, 6 meses the depois, doctors had to sign the paperwork os doutores, os médicos tiveram que saying that assinar, she was dying of cancer. dizendo que ela estava But morrendo now de we don't câncer. know how. Mas agora não se She sabe is como healed. ela foi curada. I was in Brazil, E eu estava no Brasil and the pastor said, could you pray over this napkin? e o pastor disse que você pode orar esse lenço. And I said, when we do the prayer line, I'll pray over the prayer requests. E quando a gente fizer a fila da oração, eu vou orar sobre When the isso. prayer was over, I was tired. I was sitting down. E quando a oração acabou, eu estava cansada, eu estava sentada no The chão. pastor came with the prayer cloth. E o pastor veio com aquele lenço. I didn't even bother to ask what it was. Eu nem me importei de perguntar o que era. I wiped my head Eu sequei a minha and I testa said, in Jesus' name, e eu falei, em nome de you Jesus, take care of every need. e cuide de toda necessidade. The next day I left. It was a Sunday. I left Monday to go to another part of Brazil. Era um domingo e aí eu saí na segunda para ir para outro lugar do My Brasil. interpreter called me up. E o meu intérprete me She ligou. said, let me tell you what happened with that. E ela falou, deixa eu te contar o que She aconteceu. said, a lady had a tumor E ela disse, uma senhora tinha um tumor inside her private area, dentro das suas áreas the privadas, size of an egg. do tamanho de um ovo. She was having surgery that morning. Ela ia ter a cirurgia naquela manhã. She goes and gets ready to have the surgery. E ela foi e se preparou para a They got all cirurgia. the stuff on. Elas colocaram They're tudo getting ready nela. to put the needle in the arm. E eles estavam preparados para colocar They're looking agulha. at the ultrasound. E olhando até o They ultrassom. say, yes, it's there. E eles falaram, sim, tá They ali. do another ultrasound before surgery. E logo antes da cirurgia, eles fizeram outro ultrassom. Wait a minute. Peraí. Vem. Wait a minute. Peraí. Hey, come over here. Ei, vem aqui. You got 4 doctors. 4 médicos. One is holding up the one where there was the tumor. Um médico estava olhando onde And estava o now tumor. they're holding up the one where there's
there's no tumor. olhando o ultrassom onde estava o tumor 30 e outro sem o minutes tumor. later, 30 minutos depois, they told the lady, eles disseram àquela senhora: get dressed. se vista, We will sign. a gente vai You assinar. had a tumor. Você We tinha um don't know tumor. where that tumor A is. gente não sabe onde está esse tumor. I'm just here to encourage you. Eu estou aqui para te That encorajar healing is taking place right now. que a cura está acontecendo Right now. agora. Agora. Right now. Agora. If you're sick in your body, Se você tem alguma doença física, run up here right now. vem aqui agora. Run. Vem correndo. If you're sick, come Se up você now. está doente fisicamente, vem aqui. Corre. Come. Venha, venha. You got cancer, come. Se você tem câncer, You got venha. a tumor on your breast, come. Se você tem um tumor no seio, venha. You got any kind of bone problems, come. Se você tem algum tipo de problema nos The ossos, venha. anointing is here. A unção está aqui. This doesn't have to be a long thing. Isso não precisa ser algo demorado. Jesus did the long thing on the cross. Jesus fez o demorado na cruz. All you got to do is receive it. Tudo o que você precisa fazer é receber. You got mental illness, get up here right now. Se você tem alguma doença mental, vem aqui Anything agora. with your brain working, come up now, quickly. Tudo quickly. que atrapalha o seu cérebro de funcionar, vem aqui, rápido, rápido. When I touch you, Quando eu tocar em você, see yourself with what you need. se veja com o que você precisa. Just see it. Apenas visualize isso. If you spend a lot of money, don't worry. God will restore the money. Se você gastou muito dinheiro com isso, não se preocupe. Back Deus to you. vai restaurar esse dinheiro de volta para você. When you're ready. You're ready. Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.